Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, a galera que está entrando ainda. Eu já faço o convite, compartilha com mais pessoas aí que essa conexão entre ciência e Bíblia pode fazer ele compreender mais acerca da visão de mundo. É incrível o que eu tenho recebido de feedback positivo em relação a isso, a pessoas que não davam muita credibilidade, pessoas que estavam desligados dos princípios da Bíblia, ou pessoas que são ateus e começaram a compreender hoje pelo lado da ciência. Então o que eu estou fazendo aqui? Zero religião, eu estou trazendo ciência e princípios bíblicos. Assim como, por exemplo, se eu pegar a apostila da Escola do Sucesso, que tem 500 páginas, você tem conhecimento aqui dentro, tem princípios aqui dentro dessa apostila de 500 páginas. Se eu pegar esse livro aqui de quase 2.000 páginas, que é a Bíblia da ciência, metaforicamente falando, os princípios de neurociência, se você pegar os princípios de bioquímica e tudo são coisas que eu venho estudando nos últimos anos, tudo isso nos mostra claramente que sim, existem um conhecimento que você pode utilizar da forma como você se conecta com ele. Então o que vai acontecer aqui, pessoas extremamente religiosas, elas ficarão mais religiosas naquilo que elas são religiosas. Elas vão dar mais credibilidade para aquilo que elas já davam. Pessoas que acreditavam na ciência vão passar a se conectar mais com a ciência. Ou seja, é um trabalho voltado 100% e dedicado para ajudar você numa transição, num ponto de virada, numa mudança a partir daquilo que você valida e a partir daquilo que você acredita. O convite então que eu tenho é que você compartilhe essa live com mais pessoas. Ajude a levar essa mensagem para um número maior de pessoas que podem ser impactadas com isso. E agora então, boa tarde, bom dia ou boa noite para a galera que assiste à noite. Eu gosto dessa pegada ao vivo aqui meio-dia para quem gosta de almoçar comigo. Então, para a gente iniciar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que acredita muito na Bíblia, mas vive uma vida ruim? Pense com você, alguém que acredita muito, ele acredita na Bíblia, mas ele vive uma vida ruim. Ele acredita na Bíblia, mas os relacionamentos estão sempre uma desgraça, é briga, é problema. Se você conhece pessoas que acreditam na Bíblia, mas vive brigando, buzinando no trânsito, acredita na Bíblia, mas ele vive em casa sempre de mau humor, acredita na Bíblia, mas a vida financeira não consegue alavancar, acredita na Bíblia, mas vive procrastinando. Se você conhece pessoas que acreditam na Bíblia, mas não vive uma vida plena como diz lá, dá um eu aí, manda um positivo, um joinha. Se você conhece pessoas assim, pessoas que acreditam na Bíblia, mas vivem uma vida completamente diferente do que está escrito lá. Sabe por que isso acontece na vida das pessoas? Eu te digo, porque ela acredita, mas não pratica. E você acreditar e não praticar é dois planetas completamente diferentes. Planetas completamente diferentes. Você acreditar e você praticar. Tem gente que acredita, mas não pratica. Felipe, mas acreditar e não praticar tem alguma coisa de bom? Tem algumas coisas boas. Em que sentido? Como assim? Porque quando você acredita, você fala da mensagem para as outras pessoas. Só que aí, quando você fala da mensagem para as outras pessoas, você ajuda o outro. Automaticamente você não está ajudando a si, mas está conseguindo ajudar o outro. Agora, onde que eu preciso estar? Naquele que acredita e pratica. Porque aí, além de levar a palavra, de incentivar as pessoas, você está usando para a própria vida, para a própria existência. Então é a mesma coisa, a Fernanda colocou muito bem aqui, acreditar e não praticar te leva à derrota. Exatamente porque quando você acredita em algo, mas não pratica, agora entrando dentro da ciência, dessa conexão, que é o nosso objetivo aqui, se conectando agora a esse princípio bíblico, essa conexão bíblica com a ciência, o nosso cérebro, tudo aquilo que você tem resultado daquilo. Por exemplo, se eu perguntar quem aqui acredita que falar em público é importante para a sua vida profissional, eu acredito que 100% de nós temos a compreensão que a habilidade de comunicação, falar em público, é um diferencial competitivo para a nossa comunicação, para a nossa profissão. Isso é, independente do que você faz na vida. Ter a habilidade de se relacionar, influenciar pessoas, falar em público, comunicar com clareza é um diferencial competitivo muito grande. Então quando você pergunta para as pessoas, elas, claro, com certeza. Agora, eu já ajudei milhares de pessoas nos meus treinamentos nos últimos anos e é muito claro, 9 a cada 10 pessoas têm dificuldade de falar em público, mas eles acreditam que falar em público é fundamental, mas eles não praticam, eles não tentam. Agora, Felipe, como que eu venço o medo? Enfrentando. Tem gente que diz, Felipe, eu tenho um projeto incrível agora para tirar do papel e eu não consigo tirar esse projeto do papel.
Sempre que você não consegue tirar um projeto no papel, é porque existe um medo por trás. E quando existe um medo por trás, é porque este medo te paralisa. E todo medo que te paralisa é porque tem uma experiência negativa. Qualquer medo que você tem, existe uma experiência negativa por trás desse medo. Agora, você só consegue vencer um medo ou romper uma barreira do medo quando você enfrenta esse medo e não quando você foge. Agora, por que o provérbio de hoje, que é o foco principal do que eu vou trazer aqui, hoje eu vou usar dois princípios. Eu pensei que ia usar uns 10 por live, tá dando 1 ou 2 por live. Então eu vou ter que lançar uma segunda campanha depois que eu terminar essa jornada dos 12 episódios. Provérbio 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Ou seja, sabedoria. Se você não está conseguindo enfrentar um medo, é porque você tem um conhecimento, uma intelectualidade. Você está com rédeas na ciência, mas não está com rédeas nos princípios bíblicos, que é superar um determinado desafio. Então a união dessas duas coisas são fundamentais. Agora, Felipe, mas o que eu preciso avaliar? A sabedoria serve para quê? Para você ter discernimento. Esse é o papel principal da sabedoria, discernimento. Porque quando você chega em cima de um prédio e você para na beira de um prédio, você tem sabedoria o suficiente para dizer, esse medo é real. Se eu cair, eu vou evoluir para óbito. Se eu cair, eu vou para um próximo lugar, eu vou morrer. Ou seja, você é um medo real. Por quê? Porque os medos, eles não são reais. O que são reais é a situação de perigo. É a situação de perigo. Então, a sabedoria, ela serve para termos discernimento. Agora, quando você quer iniciar um projeto, você precisa avaliar o que eu vou ganhar com esse projeto, o que vai mudar na minha vida, qual é o medo por trás. E sempre, por exemplo, quando eu desenvolvo pessoas 100% em ciência dentro dos meus programas, dos treinamentos, como o Ponto de Virada, que agora a gente está numa campanha dele, do Ponto de Virada. Se você quer mais informação, você pode clicar no link da minha biografia do Instagram ou em alguma publicação aqui no Face e clicar ali, se cadastrar, que a gente chama você e passa todas as informações. Só não vou entrar nisso agora porque não é o objetivo. Então, quando eu observo as pessoas nos treinamentos, ajudando essas pessoas, é muito claro. Quando elas querem mudar, elas trabalham somente o comportamento. Trabalhar somente o comportamento não é suficiente. Por quê? Porque a forma como você se comporta é decorrência de quem você é. E quem você é decorrência dos seus caminhos neurais. Então você precisa trabalhar as suas emoções. Você precisa trabalhar o que está intrinsecamente em você. Porque trabalhar só um comportamento sem trabalhar o que está originando aquele comportamento é a mesma coisa que ter uma torneira pingando e você a cada 10 minutos vai lá e seca o chão. 10 minutos depois tem que secar o chão de novo. Ou seja, você tem conhecimento do porquê que aquilo acontece. Você acredita que aquilo está acontecendo, mas você não pratica o ato de mudar aquilo, de romper o padrão que está gerando aquilo. E isso são princípios bíblicos. Você conseguir eliminar o mal, fazer uma transgressão, trazer à luz aquilo que precisa ser mudado. E aí a pessoa gasta muita energia o tempo todo tendo que secar. E quanto mais energia a pessoa gasta, menos capacidade de tomada de decisão e sabedoria ela tem por despender energia para coisas desnecessárias. Isso é ciência, agora conectando com esse princípio bíblico, com esse provérbio que eu trouxe para vocês 4, versículo 7, sobre sabedoria. Sabedoria é uma das coisas que vai potencializar a sua vida. Então nos treinamentos, quando eu vejo pessoas simplesmente, eu tenho medo de falar em público, como que eu venço esse medo? Gente, o medo é uma coisa assim, quando você quer vencer um medo, só tem um jeito, rompendo a barreira do medo. Você nunca vai conseguir superar um medo sem que antes você enfrente esse medo. Agora, Felipe, quando eu começo a perceber o resultado? Quando que o medo vai começar a passar no exemplo do falar em público, que é uma das coisas que eu treino pessoas? Quando que o medo de falar em público vai passar? Não é quando você tem o conhecimento que tem que falar em público ou as técnicas que usar ao falar em público. É quando você unir a ciência, os conhecimentos e as técnicas com os princípios bíblicos, que é a disciplina, que é a consistência, que é o discernimento, que é ir para lá e entender, esse medo não pode ser maior do que eu. Então, quanto mais você pratica aquilo, a recorrência, eu falei na primeira live, hoje a gente já está no terceiro episódio, mas na primeira eu falei sobre recorrência, volume e longitude. Essa é a forma para você vencer o medo. É uma forma para você romper uma barreira. Recorrência é algo que você faz repetidamente.
Algo que eu faço repetidamente, por exemplo, eu recebo todas as manhãs, tardes, noites e madrugadas mensagens de pessoas. Meu WhatsApp eu não sei quando nunca eu vou conseguir atualizar ele. Não tenho ideia, tem mais de 200 mensagens lá e eu não consigo vencer, responder prioridades que é a minha equipe, a minha família e vai entrando mais. Eu tento o máximo possível. Aí eu tenho que encontrar uma logística para isso, mas vou delegar. Vou delegar uma pessoa, dizer, Felipe, me ajuda, o que eu faço? Está acontecendo isso na minha vida. Vou delegar para uma pessoa que não está preparada para responder isso? Não. Então é preferível eu começar a administrar e ir respondendo aos poucos e me conectando. Agora, quando eu entendo que o meu propósito é ajudar, eu posso encontrar uma forma de ajudar de onde eu estou. Eu falei na live 1, então, sobre recorrência, eu falei sobre volume e longitude. Qualquer coisa que você precisa resolver na sua vida, qualquer coisa que você precisa mudar, você tem que olhar o contexto daquilo. O quanto eu faço recorrente? Difícil é aquilo que você praticou pouco. Você tem dificuldade de melhorar o seu relacionamento familiar, é porque você praticou pouco os princípios corretos que empoderam um relacionamento. Se você tem dificuldade de se conectar com as pessoas que você ama, é porque você praticou pouco o tornar-se amor. Porque você não precisa manifestar amor, você precisa tornar-se amor, que a manifestação do amor é o natural. Você precisa tornar-se amor. Da mesma forma que na vida, se você quer melhorar na sua carreira, você precisa estar fazendo coisas que vão te levar a isso. Então, quando eu trouxe esse provérbio, que é o provérbio-chave dos dois que eu vou utilizar hoje, para você compreender o quão importante é essa união da ciência com a Bíblia, seguindo na linha que sim, eu sempre vou continuar trabalhando com a ciência, eu estou somente mostrando para as pessoas que existe uma veracidade muito grande nisso. Então, quando você começa a utilizar a sabedoria e compreende, ela é a coisa mais importante, você começa a analisar aquilo que eu te perguntei antes. Por que tem tanta gente que acredita na Bíblia, que acredita, mas ele não consegue viver uma vida plena? Ele acredita na Bíblia, os relacionamentos estão ruins, ele acredita na Bíblia, mas os negócios estão ruins, ele acredita na Bíblia, mas ele está adoecendo emocionalmente. É porque ele acredita, mas não pratica. Lembre-se disso. Não basta acreditar, você tem que praticar. Por quê? Não é a sua inteligência, o seu talento que importa, é o seu comportamento em torno do que você sabe. Então, se você acredita no que está lá, mas não pratica, o resultado não brota por si só. Você acredita que o Criador, lembrando que você dá o nome que você quer a Ele, seja Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Gadu, Espírito Santo, energia, não sei o que você acredita. Ou se você é ateu, imagina que existe uma grande energia no universo. E o Criador, ele diz sim para tudo. Por quê? Ele não quer que o filho dele seja um mentiroso. Ele não quer negar. E ele diz sim para tudo. Então, quando essa grande energia existe, quando o Criador existe e a gente segue os princípios que estão ali, eu estou dizendo sim para os princípios e eu estou vivendo com base em princípios. Quando eu olho para os princípios, vejo ele, acredito e vou para outra direção, quando você está no caminho errado, quanto mais você acelera, mais longe do objetivo você fica. Não basta você saber que tem que ir para lá se você caminha para lá. Então não basta acreditar, você precisa praticar, é a união de acreditar para praticar, mas para que pratique precisa acreditar, e esse é o trabalho que eu estou buscando mostrar para as pessoas, o quão importante é isso na vida delas. Então quando a gente observa isso, não é a sua inteligência, o seu talento que te leva ao próximo nível, é o seu comportamento em relação à sua inteligência. Então quando o Criador lá, ele está lá com aquela energia, ele diz sim para tudo. Quando você começa a alimentar a sua mente, neurocientificamente falando, você começa a alimentar sua mente dizendo o seguinte: eu não vou conseguir fazer isso. Aquela energia, se você é ateu, vamos falar de energia. Se você segue uma determinada religião, vamos falar do nome que você dá para essa religião. Porque eu estou falando aqui de princípios, então você adequa a sua linguagem, a sua nomenclatura, aquilo que você acredita. A gente não está trazendo religião, é princípios. Então quando você olha, quando lá de cima você diz, eu não consigo, o Criador diz sim, ele diz sim para tudo, ele diz sim, você não consegue. Quando você diz, está tudo difícil, ele diz, sim, está tudo difícil. As coisas não vão mudar. Sim, não vão mudar. O meu relacionamento, a gente não dá mais certo, não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais sexo. Sim, não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais sexo. As pessoas são todas ruins. Sim, as pessoas são todas ruins. Eu não vou chegar lá. Sim, você não vai chegar lá. Ou seja, essa energia, ele diz sim para tudo. Por quê? Porque ele não quer dizer que o filho dele é um mentiroso. Ele diz sim para tudo, só que a questão é que ele já deu a sabedoria para você saber o que alimentar. Assim como tu pensas, tu és. Então, basicamente, existe essa energia e você se conecta com essa energia a partir do que ele já te deu. Ele já te deu a sabedoria para lidar com isso. E aí, o que a ciência nos mostra na conexão de tudo que eu faço aqui? O que a sabedoria nos mostra, conectado à sabedoria bíblica?
da Bíblia conectado com a ciência é que o pensamento, todas as vezes que você começa a alimentar, pensamento produz emoções. Emoções produzem atitudes, atitudes produzem resultados. É bíblico isso que a ciência comprova. Todo pensamento que você tem produz uma emoção. Pensamento negativo, liberação de adrenalina, cortisol e neuroquímicos que vão influenciar em você se sentir mal. Pensamentos positivos produzem emoções positivas como endorfina, serotonina, dopamina, que são neurotransmissores e hormônios como ocitocina que vão fazer você se vincular mais com as pessoas, que vão fazer você ter mais credibilidade. É bioquímica, é princípios neurais, é bíblico, tá tudo interconectado. Então quando você começa a observar isso e começa a entender que o Criador diz sim para tudo com base na sabedoria que Ele já te deu e você precisa usar isso a seu favor. Não basta só acreditar, você precisa praticar. E aí quando ele está dizendo sim para tudo, se o pensamento, porque agora eu estou conectando com a ciência, que é a minha veia de estudo principal, pensamento produz emoção. A emoção que você sente produz uma determinada atitude. Se você tem pensamentos opressores, de raiva, de rancor, que emoção você vai ter? De medo, insegurança, raiva. E quando você tem sentimentos de medo, de insegurança e de raiva, o que automaticamente começa a surgir de atitudes em você? As atitudes são de negligência, de procrastinação, de incerteza, de mais medo, de briga, de discussão. E qual é o resultado disso? Separação, empresas fechando, pessoas adoecendo emocionalmente, pessoas tirando a própria vida. Por quê? Porque eles não estão seguindo o princípio bíblico, voltando, não tem religião, se você não acredita em Bíblia, eu estou falando de ciência, eu acredito, eu estou te dizendo que essa conexão entre os dois é muito poderosa. Então, se o Criador diz sim para tudo, tudo que você diz eu não posso, não consigo, não vou, ele está dizendo sim, não consegue, não pode, não vai. E aí vem a ciência e nos mostra, pensamento produz emoção, emoção produz atitude, atitude gera um resultado. Se o pensamento que está dizendo sim dentro desse princípio bíblico são opressores de raiva e rancor, eu vou sentir isso. Quando eu sinto isso, acontece uma liberação de neurotransmissores e hormônios por conta do nosso sistema límbico, que é o responsável pelo processamento das emoções. E essas emoções desencadeadas pela nossa mente, pelo nosso neocórtex, que está influenciando o sistema límbico, automaticamente vai fazer com que você tenha atitudes negativas, que você desista facilmente. E aí você começa a observar empresas do mesmo ramo, do mesmo nicho de mercado, público-alvo muito similar, o preço muito similar. E por que uma começa a crescer muito e outra não? Por que duas famílias, ambas passando por problemas, por fatores do Covid-19, por qualquer coisa que já aconteceu no passado ou pode acontecer no futuro? Por que muitas famílias estão passando pela mesma adversidade? E por que umas estão cada vez mais unidas, mais fortes, e outras cada vez com mais briga e mais separação? Umas estão com o imã virado, ou seja, os dois imãs estão virados um para o outro, estão se conectando, ciência e Bíblia. Eles estão seguindo princípios e estão utilizando e praticando aquilo que a ciência nos mostra. Assim como existem algumas pessoas que estão com os ímãs virados, e os ímãs virados repelem. Então você quer uma coisa e faz outra. Então você acredita, mas não pratica e o resultado não acontece. E é aí que você precisa compreender a veracidade disso. O quão importante não é o seu talento que importa, é o seu comportamento em torno do seu talento. Você pode ser o melhor do mundo em uma determinada área. Se você não desenvolve habilidades que estão conectadas com sabedoria, que é a comunicação, que é a liderança, porque liderança é princípio de inteligência emocional, assim como é princípio bíblico. Quem foi o maior líder que já existiu? Se você for olhar, por exemplo, os princípios da Bíblia, se você olhar Jesus, o que ele foi? Ele foi o maior líder da história. Quando você começa a olhar a ciência, quem são as pessoas que mais prosperam? São as pessoas que desenvolvem habilidade de liderança e comunicação. Se você não domina habilidade de liderança, habilidade de comunicação, tem pessoas que pensam que o dinheiro é motivo para todos os males. O dinheiro só intensifica o que uma pessoa é. Uma pessoa boa, com mais dinheiro, mais bondade. Uma pessoa má, com mais dinheiro, mais maldade. Dinheiro somente intensifica uma pessoa E algumas vezes a gente acaba construindo pensamentos pensando que quem tem dinheiro não é humilde, quem tem dinheiro fez algo errado. Não, você tem que analisar o seu comportamento, não o que está acontecendo externamente. O seu comportamento. O que você constrói potencializa quem você é. Os seus pensamentos potencializam quem você é. Então, quando você começa a potencializar pensamentos positivos, quando você diz eu consigo, o Criador diz sim, você consegue. Eu vou, ele diz sim, você vai. Eu posso, sim, você pode. Eu vou fazer, sim, você vai fazer. Eu vou mudar minha situação, sim, você vai mudar a sua situação. Ele vai fazer isso. O que acontece? Biblicamente, você está seguindo o Criador. Biblicamente, você está seguindo o princípio da sabedoria e tantos outros que eu preparei para vocês.
que vai vir nas próximas lives. E cientificamente falando, que é a conexão que todos os princípios eu vou conectar, cientificamente falando, quando os seus pensamentos é de amor, é de credibilidade, é de que eu consigo, é de que eu vou e de esperança e de fé, esses pensamentos projetados no neocórtex, rapidamente ele inunda todo o seu sistema emocional, produz neuroquímicos, neurohormônios, neurotransmissores e sistemas de recompensa do seu cérebro que vai mudar a sua forma de olhar para aquela coisa. A dificuldade, a situação é a mesma, mas agora você é outra pessoa frente a essa dificuldade. Você é outra pessoa frente a esse desafio. O desafio é o mesmo, mas você está diferente. E neurocientificamente falando, que resultado dá de mudar essa linha de pensamento, emoção e atitude? Antes você procrastinava, tinha medo, insegurança, deixava para depois e tinha pouca criatividade. Quando o seu pensamento se conecta com esse princípio bíblico e científico, o que muda é que você começa a ter mais foco, você começa a estar mais concentrado, você começa a perceber oportunidades onde você não percebia, você começa a tomar atitudes que você antes não tomava, você começa a falar para as pessoas que você ama como antes você não falava, você vai conversar com pessoas que podem te ajudar que antes você não conversava. Você mudou a sua atitude em relação à vida. As coisas continuam do mesmo jeito, mas você mudou. E quando você muda, o mundo muda. O mundo muda quando você muda. É incrível com as pessoas, às vezes eu vejo, por exemplo, na Escola de Sucesso, que é um programa de 2 meses e meio, o Ponto de Virada é um programa que vai durar uns 4 meses aproximadamente, entre tudo que vai acontecer, que é o Ponto de Virada, que antes eu convidei você a clicar no link acima e se inscrever lá pra gente dar mais informações. Quando a gente olha programas como Escola de Sucesso, como Ponto de Virada, às vezes eu vejo as pessoas chegar pra mim, e tem muitas pessoas aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, que assistem à noite ou que estão agora aí, que já fizeram Escola de Sucesso e podem dar um breve relato aí agora, em poucas palavras, o que foi a Escola de Sucesso para você ou quem está no ponto de virada. O que eu quero compartilhar é o seguinte em relação com esse princípio bíblico da sabedoria. Quando na vida as pessoas chegam para mim sempre e dizem assim: Felipe, nossa, eu lembro que antes meus relacionamentos eram horríveis, agora eu consigo compreender as pessoas e isso começou a melhorar meu relacionamento. A minha vida financeira estava muito ruim e eu consegui reverter esse cenário, eu vivia ansioso, estressado, hoje eu vivo pleno, eu não dormia, agora eu tenho sono de qualidade. Nossa, eu lembro como antes e como antes e como antes. Aí toda a turma, 70% da turma com depoimentos assim. Aí sempre eu faço a seguinte pergunta: nossa, tu fala quando? Quanto tempo faz que você começou o curso? Aí dá um baque, a pessoa para. É mesmo? Faz 2 meses. 2 meses. E aí eu digo, tá, ok, faz 2 meses. O que os meus treinamentos têm feito pela vida das pessoas é transformar décadas da vida delas em meses. O nível de consciência que ela levaria sozinha décadas para chegar, ela chega em meses. Ela chega em meses. Por quê? Porque eu uni princípios que estão na Bíblia e uso para minha vida, assim como eu uso a ciência para ensinar. Eu ensino somente ciência, zero religião, somente ciência. O que eu ensino dentro dos programas? Liderança, comunicação, gestão do seu dinheiro, gestão do seu tempo, melhorar relacionamento, impulsionar sua carreira, é isso que eu ensino. Mas eu sigo princípios que estão na Bíblia. E esses princípios da disciplina, do discernimento, da sabedoria que eu uso, me potencializa e eu me torno um grande instrumento para a sua transformação. E eu tô te falando isso porque é possível você transformar a sua vida em 2 meses, 6 meses, 1 ano. As pessoas pensam que a mudança ela leva muito tempo para acontecer. A realidade é que a mudança acontece em um instante. O problema é que as pessoas levam muito tempo para chegar nesse instante. E não é necessário levar tanto tempo para chegar nesse instante quando você se conecta. Quando as pessoas vêm 2 meses depois dando feedback como esse, eu digo, gente, passou só 2 meses, você está falando como se fosse 10 anos que isso estivesse mudando. E aí começam a cair fichas. E aí ele diz, tá, mas por que as pessoas estão diferentes? Cara, não é as pessoas estão diferentes, é você que está diferente e está interagindo com ela diferente e está gerando resultado diferente. O que mudou foi as suas lentes. Antes você estava à noite num quarto escuro, de óculos escuro e você não via muitas das coisas. Aí depois, quando você começa a ter discernimento do que eu estou te trazendo, você tira os óculos. E quando você tira os óculos escuros, ainda está escuro, você já começa a ver mais coisas. Agora, quando você acende a luz, tudo se ilumina. O que eu estou fazendo aqui? Acendendo luzes para você. Trazendo isso. Então a sabedoria e a ciência elas precisam andar junto. Por quê? Porque o conhecimento, a ciência é o QI. A Bíblia é o QE. A conexão disso. Os estudos mostram hoje que o sucesso na vida das pessoas é 20% técnica e 80% emocional. E se você domina a parte técnica do que você faz na sua vida, eu sou o melhor
produtor, o melhor engenheiro, arquiteto, nutricionista, personal trainer, empresário. Eu sou o melhor na minha área. Se você é o melhor tecnicamente e emocionalmente você não é bom, tira um extrato da tua conta bancária agora. Vai lá, faz isso. Nossa, eu sou um incrível no que eu faço tecnicamente, mas você não domina habilidades emocionais. Tira um extrato da tua conta agora. Pega uma balança que tem perto de você e sobe nessa balança e depois vai medir o seu índice de massa corporal. Porque tem gente que é o falso magro. Se você é incrivelmente técnico em alguma coisa e não domina suas emoções, olha nos olhos do seu cônjuge e pergunta para ele: eu realmente tenho sido a pessoa que você espera de mim? Se você é extremamente técnico na sua vida, mas não domina o emocional, vai num laboratório e faz um exame de sangue e pede para medir o seu índice de cortisol e leva para um profissional da área e pede para ele te analisar. Você vai começar a compreender, meu amigo. Não adianta você ter inteligência, você estudar, fazer 72 graduação, se você não olhar para o que está escrito lá na palavra, se você não olhar para os princípios e conectar esses princípios com a sua inteligência, conectar o seu QI com o seu QE. Aí você vai entender o que é uma vida em abundância. Aí você vai entender aquele princípio: quero que terás vida e vida em abundância. Lá não diz quero que terás diplomas e diplomas em abundância. Me mostra onde que está escrito quero que terás diplomas e diplomas em abundância. Mostra! Quero que terás vida e vida em abundância. E vida em abundância tem a ver com liderança, tem a ver com comunicação, tem a ver com amor, tem a ver com resiliência, tem a ver com disciplina, tem a ver com foco, tem a ver com concentração, tem a ver com servir as pessoas, tem a ver com doação, tem a ver com amor ao mundo, tem a ver com conexão humana, tem a ver com tudo isso. O seu QI vai te garantir apenas um sustento, gente. Tô dizendo que você não estudar, longe disso. O quanto eu estudo, eu me graduei, eu fiz pós-graduações, eu estudo há mais de 10 anos o cérebro humano, eu me especializei nisso. Humildemente falando, pode juntar todos os trainers que tu conhece e bota do meu lado falar desse assunto. Humildemente falando. Agora eu sigo o que está nos princípios. E é isso que eu preciso para sua vida. Você precisa seguir o que está nos princípios. Aqui não tem enrolation, aqui não é motivacional. Se você motivar um idiota, você vai ter um idiota motivado. Eu tô aqui para colocar o teu cérebro em estado de insatisfação, porque é muito sólido de ver os princípios bíblicos conectados com o que ele entende tecnicamente. 20% técnica é 80% os princípios. Agora a pessoa que passa 1 ano, 2 anos... A Escola do Sucesso, por exemplo, que é um programa que eu não tenho porquê hoje mais ter que provar nada, 99,3% de satisfação e sucesso, um dos principais níveis de satisfação mundial, a Escola do Sucesso. Quando eu começo a olhar para o resultado das pessoas, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Os meus números falam por mim na transformação na vida das pessoas. E o que você precisa compreender é, os teus números falam por ti quando você sobe na balança, o teu número fala por ti quando você chega em casa e olha nos olhos das pessoas que você ama, das pessoas mais importantes da sua vida. Os números falam por ti? Ou você é um teórico DM? Que tipo de teórico você é? E aí você tem muitas teorias, mas não consegue aplicar isso para ter resultado na sua vida? E é disso que eu estou falando aqui. É isso que eu preciso trazer para a essência da sua vida. É isso que você precisa. Tem gente que compra 1000 produtos e curso aqui, curso ali. Todos os cursos que vão te mostrar um passo a passo, que é a realidade do instrutor, gente. É a realidade de quem está falando. Vai lá e faz igual, quero ver. Não vai fazer igual. Você vai comprar 75 cursos, não vai fazer igual. Qual é o feedback que eu recebo dos nossos alunos? Felipe, depois que eu fiz a Escola do Sucesso, todos os outros cursos passaram a fazer sentido porque eu aprendi a pensar. Porque a base da epistemologia, que é um assunto muito técnico, a epistemologia, a base de como o cérebro aprende, tem a ver com uma estrutura que eu uso dentro dos programas. E a maioria das vezes, se você pegar e motivar uma pessoa, bioquimicamente falando, as pessoas vão para treinamentos altamente motivacionais e elas são apenas estimuladas, entram em um estado chamado de catarse, e aquele estado chamado de catarse não muda a vida dela. Por quê? Porque ela foi estimulada e não literalmente desenvolvida. O que nós propomos nos nossos programas? Desenvolvimento. O que a Bíblia propõe? Princípios sólidos. Segue esse princípio, pratica e não apenas acredita. Se você acredita e não pratica, o resultado não acontece. E é aí que você começa a dividir o amador do profissional na vida. O grande pai pro mais ou menos. O grande líder pro mais ou menos. As pessoas que vão construir coisas sólidas do médio pro longo prazo, para pessoas que vão estar sempre patinando e comprando o próximo e o próximo curso sem que ele se desenvolva aqui dentro. É aqui que as coisas acontecem. A principal sacada, que se você for observar toda a Bíblia, quem já participou dos meus treinamentos, principalmente de 2019 para cá, que eu transformei tudo, é outro programa de 2019. Quem fez até 2018 não me conhece mais, não conhece mais meus treinamentos. Porque foi reformulado tudo dentro da base epistemológica, por quê? Porque eu continuei fazendo sabedoria que está na Bíblia, eu continuei aprendendo, e isso me moldou.
Se você me conhece baseado no que eu era um ano atrás, você não me conhece mais. Permita-me apresentar novamente, minha evolução é constante. E é disso que eu estou falando para a sua vida. Você precisa de uma evolução constante, de uma educação continuada, de um aprendizado continuado, de pegar esses princípios e colocar em prática na sua vida. Senão você vai ficar lá, o fulano tem seguidor, não sei quem tem isso, não sei quem. Gente, isso é a realidade daquela pessoa. Se você não aprende a pensar, aquele método não funciona para você. São muitos os métodos, mas poucos os princípios. Se você domina os métodos, mas não domina os princípios, as coisas não acontecem. Para de ser um teórico que não pratica as coisas da sua vida, porque esse princípio da sabedoria que nós trabalhamos hoje aqui tem a ver com QI e QE. O consciente técnico que pode ser estudado, mas se não há QE, se não tem emoções envolvidas, isso não acontece. Felipe, quem é o maior amigo e o maior inimigo da sabedoria? As emoções. As emoções. Você não age por aquilo que você... Por exemplo, uma decisão emocional, ela acontece 10 vezes mais rápida que uma decisão racional. No seu cérebro, quando você toma uma decisão racional do que fazer, a decisão emocional já aconteceu 10 vezes mais rápido. Ou seja, você toma uma decisão no nível emocional e justifica com a racional o porquê falou aquilo. Justifica o porquê falou aquilo. Quando você, na sua vida, passa por desafios, você vai ter que encontrar uma forma de sair daquilo e às vezes leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, em qualquer ramo, em qualquer área. O que você precisa sempre ser? Verdadeiro e honesto. Felipe, qual a maior persuasão? A verdade. Eu sou verdadeiro com as pessoas. A maior persuasão é a verdade. Essa é a maior persuasão. Nada é mais persuasivo do que a verdade. Lê a Bíblia para você ver. O tempo todo você vai encontrar princípios sobre verdade, princípios sobre sabedoria. Hoje eu escolhi esses princípios que eu estou trazendo para você, que eu vou trazer em 12 episódios e teria princípio o resto da vida. Poderia estar um ancião aqui com 100 anos. Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar... Por quê? Porque o conhecimento aqui dentro para conectar a Bíblia com a ciência é infinito. Não tem fim. Gente, eu utilizei agora nessas 3 lives 3 ou 4 princípios. Ou seja, é pro resto da vida que eu tenho conteúdo para entregar para vocês. Agora, eu preciso que você me ajude a levar essa mensagem para as pessoas. Eu preciso que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas, que você traga a pessoa para essa linha de raciocínio, que você traga pessoas para essa forma de se conectar, para essa forma de pensar. Então, Felipe, qual é a principal função agora? Falando na ciência, qual a principal função científica da emoção? Antes eu falei da Bíblia, agora eu estou falando da questão das emoções. Na ciência, qual a principal função das emoções em termos científicos? Tomada de decisão é a primeira delas. Eu vou trazer 3 hoje. Vou trazer 3 por conta do nosso tempo. A gente já está nos minutos finais aqui, porque muitas pessoas que me assistem, eles começam a trabalhar 1h30. Uns estão no carro, outros estão no trânsito, outros estão em casa, e o público maçante sempre assiste à noite. Depois leia uns comentários aqui da galera que está colocando sobre os meus programas, treinamentos, Escola do SESC, eu fico muito feliz. Muito obrigado, pessoal. Então, as 3 principais virtudes que você ter domínio das emoções te trazem, vai ter uma delas que eu vou falar em como dominar as emoções. Hoje eu estou falando dos princípios, eu vou falar em como fazer isso. 3 coisas. Primeira, tomada de decisão. Se você não domina as emoções, provavelmente num momento ou outro da sua vida você já tomou decisões e se arrependeu logo depois de ter tomado uma decisão. Você falou coisas e se arrependeu logo no final da frase. O que é ter razão comparado a ser feliz? E muitas vezes, por não dominar as emoções, as pessoas tomam decisões erradas para a sua vida, para a sua carreira, para os seus negócios. Gente, eu já errei muito na minha vida. Eu já errei muito por não dominar as minhas emoções no passado. Eu já errei muito por tomar decisões sem avaliar o processo emocional por trás. E quando você aprende isso, quando você aprende que nós somos seres humanos, pare de deusificar humanos como você. Tem gente que acha que tem pessoas no mundo, nossa, mas essa pessoa é perfeita. Gente, quanto mais perfeita uma pessoa é em alguma coisa, mais ela errou naquilo. A diferença é que pessoas verdadeiras, elas têm sabedoria e elas aprendem com o erro. Se você continua repetindo o mesmo erro, é porque você ainda não aprendeu. Você apenas entendeu. E é completamente diferente. Gente, eu já errei muito na minha vida. Agora, o que eu aprendi foi corrigir esses erros. Eu corrigi esses erros com cada pessoa, com cada erro, com cada desafio. Hoje, orgulhosamente, eu posso dizer que não tem uma pessoa no mundo que eu não me dê bem. Não tem. Porque eu aprendi a me relacionar.
Não porque as pessoas lá fora mudaram, mas eu aprendi. E quando eu mudo, o mundo muda. Quando você muda, o mundo muda. É a nossa mudança interna. Então, a emoção, o fator 1 dela é para tomada de decisão inteligente. Ter esse domínio emocional com base em princípios. O segundo deles, para a gente ir para a finalização, lidar com pessoas. As pessoas são como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. As pessoas são como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Pare de tentar mudar e moldar os outros o tempo todo. Pare de fazer isso na sua vida. Isso pode te prejudicar muito. Aprenda sempre uma coisa. Cicatrizes, sim. Feridas, não. Tudo que envolve pessoas. Cicatrizes, sim. Feridas, não. Porque cicatriz é para você olhar e lembrar. Eu passei por isso, eu vivenciei isso. Uma ferida é porque está acesa ali, tu continua mexendo na ferida. E continua doendo quando você mexe. Você precisa curar essa ferida. Só que se você observar todo o processo de cura, a dor aumenta. E talvez para você se curar de uma dor emocional, para você falar com pessoas que tem que falar, para você abandonar padrões negativos que você precisa abandonar para melhorar esse princípio 2, que é lidar com pessoas, vai doer mais. Só que o que você quer para sua vida? Reflita com isso nessa parte final. O que você quer para sua vida? Fim com dor ou dor sem fim? Fim com dor ou dor sem fim? Pessoas que não perdoam, pessoas que não trabalham e não resgatam relacionamentos, que não se desenvolvem emocionalmente, ela acaba vivendo uma dor sem fim. Então, todo o processo, a Fernanda falou muito bem ali, todo o processo de cura é doloroso. A Fernanda é uma pessoa muito sábia nas palavras. Todo o processo, concordo plenamente, todo o processo de cura é doloroso. Ah, mas às vezes se eu estou tomando, Felipe, um antibiótico e está tirando a dor, tu pode estar tirando a dor na sensação racional e fisiológica, mas o teu corpo está pagando em termos de longevidade saudável. Eu não vou entrar nessa linha hoje, porque eu não tenho tempo mais para isso, mas quando você está, por exemplo, passando por um processo de tratamento e não está sentindo dor, você não está sentindo a dor física, fisiológica, mas um processo muito forte está acontecendo no teu corpo. Está acontecendo um processo muito forte até na cura. E o terceiro fator que a qualidade, essa capacidade de domínio das emoções, que é uma coisa da sabedoria, é a qualidade de vida. Então essas são as 3 coisas que você ganha ao se desenvolver dentro dessa linha de raciocínio que eu trouxe para você hoje. Você melhora a sua tomada de decisão, você melhora os seus relacionamentos e você melhora a sua qualidade de vida. Por quê? Porque você se torna um pai melhor, um irmão melhor, um líder melhor, um cônjuge melhor, uma pessoa melhor para a própria vida. Você desenvolve essa qualidade de vida. Porque algumas pessoas pensam que qualidade de vida é simplesmente ter saúde. Só que o que elas não percebem é que algumas vezes a saúde está sendo degradada por conta da liberação em desequilíbrio do cortisol, oriundo de estímulos negativos por conta de briga, estresse, ansiedade, raiva, rancor e não perdão dentro dos ambientes familiares e profissionais. E aí ela se desequilibra neuroquimicamente por não seguir esse princípio bíblico, também não segue um princípio científico, que é essa conexão das duas coisas. Então, se você realmente quer para sua vida melhorar a tomada de decisão, aprender a lidar com pessoas, ter qualidade de vida, longevidade saudável, é fundamental você desenvolver a sabedoria e lidar com as suas emoções. E a gente está no capítulo 3 ainda, de 12 episódios, e pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou parar mais, não nesse mesmo formato, mas eu tô mirabolando muita coisa infinita para vocês, para trazer aqui. Muito obrigado de coração pelo dia de hoje, muito obrigado de coração, eu fico muito feliz e honrado por todos que estiveram ao vivo aqui, eu gosto muito dessa pegada ao vivo, eu entendo, compreendo e respeito que a maior parte é à noite, eles vão estar assistindo à noite, prometo que vai ter uma temporada que eu vou fazer pra galera da noite então, mas esses episódios todos eles acontecerão 12h45, segunda, terça, quarta e quinta, segunda, terça, quarta e quinta, segunda, terça, quarta e quinta. Depois eu trarei mais novidades. Quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, quem está chegando agora, me segue ali, clica no link que tem sobre o ponto de virada. Peço que você compartilhe essa live com mais pessoas, marque pessoas que você acredita que é importante ouvir isso. Então, muito obrigado de coração a cada um de vocês. Até breve e nos vemos no topo. Lembre-se, vai passar.